Bom, a Pesquisa Nacional da Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou essa semana que 27 milhões de adultos no país são acometidos por doença crônica na coluna, o que corresponde a 18,5% da população adulta brasileira. Os problemas lombares são os mais comuns, com prevalência maior em 21% das mulheres contra 15% dos homens. A gente vai conversar aqui na Jovem Pan com o neurocirurgião especialista em coluna da Unifesp, Vinícius Benites, para falar a respeito desse assunto. Muito obrigado por atender a gente, doutor. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, a gente tem, a priori, como comparar esse dado com outros países? O brasileiro ele tem mais problemas na coluna do que outras pessoas? Não, os dados da Organização Mundial de Saúde, eles são mais ou menos parecidos com esses dados que você colocou daqui do Brasil. E vamos perceber o seguinte, que foi colocado nesses dados apenas pacientes que estão com doenças crônicas atualmente, em torno aí de 27%, que é um número bastante alto. Bem, os dados mundiais, eles referem que 80% das pessoas vão ter algum problema na coluna em alguma fase da vida, seja na juventude, seja na fase adulta ou na fase idosa. E isso é porque a gente está tratando mal da nossa coluna? Na verdade, não. Na verdade, a coluna é uma estrutura de carga, então ela serve para transmitir a carga da cabeça, do tronco para as pernas. E sendo uma estrutura de carga, o que acontece é que ela sofre o processo degenerativo, o processo de envelhecimento. E isso acaba desgastando e gerando dores, muitas delas dores crônicas. Então, com o avanço da população, da idade média da população brasileira, a mundial também, mas a gente está falando do Brasil, isso faz com que as pessoas se queixem mais de dor na coluna do que há 30 anos, por exemplo. Exatamente isso. Isso faz todo sentido. À medida que há um envelhecimento maior da população, há uma tendência maior de desgaste nas articulações da coluna, nos discos intervertebrais e, consequentemente, das dores que a pessoa vai apresentar. Agora, a boa postura, ela de alguma forma previne que esses problemas venham de uma forma antecipada ou não? Na verdade, muito mais do que a boa postura sim, é um fator para você manter a coluna numa posição adequada, distribuindo igualmente a carga na coluna, seja deitado, né, fazer uma postura deitar de lado, com a cabeça apoiada sobre um travesseiro que mantém mais ou menos a distância do ombro, né, para não ficar nem a cabeça pendente e nem a cabeça inclinada para cima. E quando está sentado, sempre se apoiar com o encosto na cadeira, né, mantendo uma postura mais ereta possível. Isso é muito importante. Mas mais importante do que a postura é a atividade de fortalecimento, manutenção da força da musculatura que sustenta a coluna. Isso é o mais importante. E para isso a gente sempre recomenda fazer atividade muscular, como por exemplo uma musculação ou o pilates. Porque aí os músculos ajudam a segurar o tranco que a coluna vai ter que segurar sozinha se a gente não tem esse fortalecimento. Exatamente. O que a musculatura faz é distribuir a carga. Então, não deixar que a carga passe só na coluna, que ela passe também na musculatura, distribuindo um pouco desse peso que passa sobre ela e dessa sobrecarga. Agora, quais são as principais doenças degenerativas relacionadas aos problemas crônicos na coluna? A coluna ela tem uma série de estruturas, né? Estruturas ósseas, tem o disco intervertebral e tem as articulações, além da musculatura que está envolvida atrás. Então, o que acomete muito os discos, então é o que a gente chama de doença degenerativa discal, e a outra coisa que acomete muito é também as articulações. Sofre um envelhecimento das articulações, ou então não um envelhecimento, mas uma hipertrofia e uma inflamação das articulações. E o que a cirurgia hoje traz de novidade para se reparar, ou pelo menos dar uma sobrevida para uma coluna saudável? O procedimento cirúrgico, quando indicado na cirurgia de coluna atualmente, ele é muito interessante por uma série de questões. Então, a população leiga ainda tem aquele medo das cirurgias antigas, etc., que cirurgias grandes, muitas vezes com um resultado que não era muito adequado para o paciente. Hoje em dia a gente tem técnicas que permitem que a cirurgia seja feita com uma menor invasão, que a gente chama de cirurgias minimamente invasivas,
de forma que o paciente consegue operar em um dia, ir embora para casa no dia seguinte, uma recuperação muito mais rápida, retorno ao trabalho mais rapidamente e menor perda sanguínea, né, não necessidade de UTI no pós-operatório. Então isso eu acho que eu tenho de mais novo nos últimos anos para a gente falar sobre cirurgia de coluna. A gente teve agora o atleta da seleção de basquete, o Anderson Varejão, que foi cortado da Olimpíada por causa de uma hérnia de disco, né? Sim. É um problema sério que, enfim, acabou tirando o atleta de uma grande competição, talvez uma das maiores da carreira dele. A hérnia exatamente é o quê? Por que ela é tão grave ao ponto de fazer esse tipo de ter uma recomendação médica para um atleta desse nível sair da competição? Sim, apenas o diagnóstico de hérnia, ele é muito inespecífico. Tem uma série de possibilidades para essa hérnia. Ela pode ser uma hérnia pequena, uma hérnia extrusa, ela pode estar acometendo o nervo, etc. Tem uma série de questões que aí é preciso avaliar a imagem dele, obviamente com o sintoma que ele está apresentando, para a gente poder ter uma noção melhor. Mas de uma maneira geral, a gente pode dizer o seguinte, que a hérnia, na verdade, é o seguinte: o disco intervertebral, ele está distribuindo a carga entre as vértebras. E ele contém um material que é um material mais flexível, mais mole. Esse material mais mole que ele sai do lugar e vai em direção aos nervos. É o que a gente chama de hérnia de disco. E quando a pessoa tem uma hérnia de disco que acomete nervos ali próximos, causa inflamação, o paciente ele apresenta dores terríveis, que são dores que incapacitam, como no caso do atleta, incapacitam ele de treinar e de executar as suas funções. Ainda mais num atleta de alto rendimento, né, alta performance, que vai ter que fazer exige uma maior carga e um maior treinamento. Isso com certeza incapacita ele para que ele mantenha esse maior rendimento. Então ele vai ter que passar por uma fase de repouso, tratamento clínico, para depois avaliar se há necessidade de cirurgia ou não. Muito bem, conversamos com o Dr. Vinícius Benites, que é neurocirurgião, especialista na coluna da Unifesp, falando sobre esse dado do Ministério da Saúde, junto com o IBGE, falando que então 27 milhões de adultos no país são acometidos por doença crônica na coluna. É um número realmente bastante grande e tem a tendência que a gente volte a falar muito mais desse assunto daqui para frente, porque as pessoas realmente estão vivendo mais e aí os problemas acabam aparecendo na outra ponta. Doutor, obrigada por conversar conosco. Eu agradeço, Carolina. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Jovem Pan